dia. Estamos aqui novamente com a Tria, trabalhando e trazendo para vocês conteúdos a respeito de saúde mental, falando sobre saúde mental, que é uma temática interessantíssima, importante nos dias de hoje. E eu tenho o prazer de apresentar conosco hoje, trabalhando essa temática dentro da sexualidade feminina, num contexto de conjugalidade também, e não. O Dr. Felipe Schaefer Rossi, ele é psicólogo, junguiano, terapeuta de casal e família e também é sexólogo. E diretor da clínica Catefa Esplendore, que trabalha na área da psicologia. E nós estamos aqui, então, trabalhando essa temática, que é uma temática muito interessante, sobre sexualidade. Ele já trabalhou na Tria conosco, fez um programa recentemente a respeito da sexualidade masculina. E hoje nós vamos, então, ter a graça de recebê-lo aqui para trabalharmos o conteúdo sobre sexualidade feminina. E muitas coisas a se falar a respeito dessa temática, né? Nós temos alguns índices que ele vai nos colocar também a respeito das disfunções sexuais, das mulheres com dificuldades sexuais, de como se dá isso a nível mundial, a nível de Brasil, como as coisas estão andando a nível de sexualidade feminina. É um tema muito vasto. Tenho a convicção de que é um tema que não se esgota, em hipótese alguma, nesse tempo que nós estaremos falando a respeito, e inclusive com uma proposta futura de retomarmos a respeito dessa temática, né? Que é uma temática que envolve basicamente não só o indivíduo em si, no seu feminino, mas envolve as questões conjugais, as questões de casal, envolve particularmente, ressoa também dentro da questão da família, porque nós somos sexualidade como um todo também, que a gente pode até ver esse conceito junto com o Dr. Felipe. Mas eu acho interessante a gente poder começar com uma questão que a Ellen Kaplan traz a respeito de sexualidade, colocando uma frase que eu quero começar comentando com o Dr. Felipe a respeito de que muitos casais buscam a terapia sexual, já entrando na área da terapia sexual, da área da psicologia, da psicoterapia, para corrigir a irresponsividade da mulher. Então, né, Felipe, é uma coisa interessante assim. A gente escuta diariamente, né, quando a gente trabalha com casais, na terapia de casal, ou mesmo na terapia da psicoterapia individual, uma queixa do homem, às vezes, trazendo a questão assim: a minha mulher é frígida. E às vezes até justificando o relacionamento extraconjugais, né, com mulheres que não seriam frígidas, segundo eles. E eu queria, assim, trabalhar um pouco, começarmos com essa questão, como é que a sexualidade feminina vê a questão da frigidez, o quanto tu escuta no teu consultório também essa queixa dos homens trazendo essa questão: minha mulher é frígida, minha mulher não gosta de sexo, minha mulher tem certas dificuldades a nível de sexualidade, e aí isso justificaria eles dizerem assim: eu busco outras pessoas porque a minha mulher não gosta de sexo. Quem sabe a gente começa com essa colocação da Kaplan a respeito dessa questão da frigidez. Certo. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. É um prazer estar aqui hoje novamente, conversando hoje sobre a questão feminina. Essa ideia da Kaplan é uma ideia interessantíssima para a gente poder começar por aí. Uma pesquisadora, então, da década de 80, em que tinha muito esse termo da mulher frígida. É um termo bastante forte ali dentro da questão da psiquiatria, da questão da psicologia. E hoje, infelizmente, ainda a gente ouve esses tipos de conceitos. Janete, tu trouxe duas questões bem interessantes. Primeiro, a ideia da mulher frígida, também conhecida como a mulher seca, a mulher que não tem lubrificação, a mulher que não consegue ter um ato sexual prazeroso para ela mesma. Então, obviamente, também ela vai se afastando da questão sexual, e aí ela se torna também nesse termo comum frígida. Ou também outro aspecto interessante que tu traz é a questão da mulher com a falta de desejo. Então, talvez a gente possa começar iniciando por aí dessas duas diferenciações que tem.
né, no que a gente chama das disfunções sexuais femininas. Primeiro a gente pode explorar então a questão da falta de desejo, a questão da hipolibido, então a mulher que não tem desejo, a mulher que não tem a vontade do ato sexual. Então, desejo hipoativo. Desejo hipoativo, perfeito. Então são as mulheres que não têm iniciativa, que não têm vontade. E do outro lado a gente tem as mulheres que até têm uma vontade da questão sexual, porém não tem a questão da excitação. Então são mulheres secas, são mulheres que não têm a lubrificação feminina e obviamente que o sexo daí também se torna doloroso e aí também não prazeroso. E a gente entende... Quer dizer que essa falta de lubrificação, a seca, não se dá somente na questão da menopausa, como algumas pessoas colocam. Não é só uma questão orgânica. Ok. Isso também é bem interessante, como tu aponta. A questão psicológica e orgânica, elas sempre estão interligadas. Então, uma questão psicológica, obviamente, vai afetar a questão orgânica, então também a falta da lubrificação, como tu menciona, mas também uma questão orgânica vai afetar também a questão psicológica. Uma mulher, por exemplo, na menopausa, que não tem recursos, não tem informações e acaba tendo uma lubrificação, invariavelmente ela vai começar a ter questões de frustração, e dores no ato sexual. E aí ela vai começar também e o marido, no meio de tudo isso, ele pode se sentir totalmente confuso e também ele começa a ter um outro processo de rejeição, se sentir rejeitado. Desvalidado sexualmente. A gente também pode falar um pouquinho sobre essa questão da conjugalidade. Então, a gente tem 3 pontos para a gente conversar. A questão do desejo feminino, a questão da excitação e também a gente pode chegar no último ponto, que é a questão do orgasmo feminino. De como essa questão de orgasmo também é uma das grandes causas de procura de um sexólogo ou uma sexóloga. Tu também comentaste alguns dados. Tem a Camila Abdo, que ela é uma pesquisadora do Rio de Janeiro e ela entrevistou mais de 1.000 indivíduos dentro da faixa de 19 a 69 anos. E ela viu que mais ou menos 1 de 4 mulheres tem algum tipo de disfunção sexual, sendo as mais comuns, como ela traz aqui. Vou pegar aqui minha colinha. 33% das mulheres que têm algum tipo de dificuldade sexual tem a questão do hipoativo. Então, desejo hipoativo. 33%. 25% são problemas de orgasmo. Mulheres que não conseguem chegar no clímax. Mulheres que não anorgásmicas. Que não conseguem sentir o orgasmo. 20% são problemas de excitação, como a gente estava comentando há pouco, que é a questão da lubrificação. Então, de uma forma biológica falando, é como se o sangue não chega na irrigação na vagina, a mulher não consegue ter excitação e, obviamente, também não lubrifica. Só para a gente ter uma comparação. Da mesma forma que a gente tem a excitação para o homem, que é a questão da ereção, então a gente vê que o homem está excitado quando ele está ereto. Da mesma forma também a gente pode fazer uma relação meio esdrúxula da mulher. Quando ela não está excitada, ela também não está lubrificada. E também, por último, a questão das dores, que é chamada de dispaurenias femininas. Que aqui tem as dores e os vaginismos, que está responsável por 15% das procuras. Fazendo uma relação com outro programa que a gente fez do masculino, 18% dos homens tinham algum tipo de dificuldade. Nas mulheres é 28%. Então, a gente começa a pensar, mas por que as mulheres têm mais dificuldades sexuais do que os homens? Aí a gente pode falar sobre questões culturais, socioculturais, a maneira como a família interfere, a sociedade interfere, a religião interfere em relação à sexualidade. Eu acho que aí é uma questão cultural filogenética, né? Que vem muito lá de trás, né? Perfeito. Sim, aqui a gente tem uma grande gama, tanto na questão sociocultural, então aqui a gente coloca a questão das instituições, as questões das religiões, os preceitos, as crenças que a sociedade ela foi se moldando acerca da sexualidade, acerca do ato sexual. E aqui a gente tem um ponto de que a mulher ela sempre foi, de alguma forma, mais reprimida do que o homem nessa questão sexual.
Então a gente tinha a ideia da castidade, a gente tinha a ideia da virgindade, né? Muito forte sobre essa mulher. Então se a mulher mais ou menos ela rompia esse laço cultural, ela é extremamente vista como vulgar. Então a mulher ela carrega esse preceito religioso ou social por muitos séculos dentro da nossa sociedade. E eu fico pensando assim, né, Felipe, que o mesmo acontece com a maneira como o homem olha essa mulher. Então essa mulher sofre o preceito, ela cria sua crença a respeito até do mito da virgindade, que era uma coisa muito forte algumas décadas atrás, e o homem da sua maneira, com o seu arcabouço também masculino, também cria um preceito muito grande em relação à questão da virgindade. Né? Tanto que a gente, há muitas décadas atrás, o que as pessoas, quando se pregava o mito da virgindade, o que os homens diziam? Eu não faço sexo com a minha noiva, com a minha namorada, porém eu faço sexo com as outras, porque com ela eu preciso preservar a virgindade. O homem também entra nesse balaio cultural, fazendo tanto o aconchavo de fazer com que as coisas fiquem desse jeito, e reforçando que essa mulher realmente não pode viver a sua sexualidade, não a menos com ele, porque ele também não se permite viver com ela. Então é um reforço dos dois lados, né? É uma cultura que envolve o sofrimento tanto masculino como feminino. Claro, uma coisa vai reforçando a outra. Janete, como tu traz toda essa questão sociocultural, da mesma forma também as famílias também estão em volta disso. Então, ao mesmo tempo que a gente preza a castidade, a virgindade, como é que um pai e uma mãe vai poder falar sobre sexualidade junto com uma filha, se ela também, a sexualidade é visto como algo proibido, como um tabu? Então, esse é um outro ponto também bem importante dentro dessa sociedade, mais ou menos do século XX a gente está falando, de uma sociedade em que as mulheres, principalmente, não tinham conhecimento sexual. Então, elas não conheciam como é que funcionava a própria sexualidade feminina, o próprio corpo não conheciam, né? Perfeito. A questão do corpo, ela é fundamental quando a gente fala de sexualidade, porque o prazer, ele é uma questão corporal também. Então, quando a gente tem mulheres que não conheceram o próprio corpo, sejam por essa questão social, a questão da excitação, a questão do orgasmo, a questão do desejo, ficam muito mais difíceis de serem alcançadas. E eu fico pensando, né, que quando se começou a dessecar corpos, alguns séculos atrás, era proibido mexer no corpo feminino. O corpo feminino era sagrado, né? Não se sabia como é que funcionava a máquina feminina, como é que se dava, né? Então, é um tabu o corpo feminino, inclusive o tabu da própria mulher. A gente fica pensando até as próprias roupas usadas, né? Até o processo masturbatório, não se falava em masturbação feminina até muito pouco tempo atrás. Se falava muito na masturbação masculina, no feminino, o corpo da mulher era sagrado. Por quê? Porque era visto apenas como um corpo que reproduzisse, um reprodutor, né? Um procriador, né? Mas não um corpo de prazer, né? Não um corpo de prazer. Tanto essa parte que tu traz, né? A questão do corpo, como ele foi descoberto, a própria questão do clitóris, que hoje a gente entende como a fonte de prazer feminino, também ele foi descoberto há pouco tempo atrás. Como toda uma questão anatômica, né, de que é uma parte feminina responsável pelo prazer muito profunda, muito maior do que exatamente aquilo que a gente vê de uma forma superficial. Ele tem inervações nervosas complexas, né? A mesma forma que a gente pode relacionar a glande, que é a ponta do pênis que sente o prazer, a gente tem o clitóris para a mulher. Mas essa parte do clitóris é algo que a gente não conhecia, pelo menos até a... Chamavam de pequeno pênis. Pequeno pênis. Para ter uma ideia da dimensão de como o corpo feminino era visto. Era visto. Né? E só fazendo um parênteses também, de que algumas sociedades ainda apoiadas nisso, ainda fazem a retirada do clitóris de algumas mulheres. Alguns países do Oriente Médio, né? Da África também. Ainda podam essa questão do prazer feminino. Então a mulher, ela chega nesse contexto agora no século XXI carregada por todas essas crenças, todos esses tabus, todas essas repressões colocadas em cima dela no século XX. E tem uma questão que tu fala interessante assim sobre sexo, né? Nós fizemos um programa há uns 3 meses atrás a respeito
de vínculos. E eu me lembro que abordei uma questão a respeito dos vínculos amorosos, né? Que é um do tripé das relações amorosas, né? O vínculo amoroso, o vínculo compensatório, o vínculo de conveniência. Eram 3 vínculos que eu trabalhei em cima daquele programa. E num dos vínculos amorosos, o autor fala muito a questão de 3 coisas fundamentais para se estabelecer o vínculo amoroso, que é o afetivo, o intelectual e o sexual. E aí eu fico pensando, né? Eu estava ouvindo tu falar agora, se o sexo sempre foi visto muito como tabu, o mito da virgindade, década de 70, 80, 60, aquela coisa toda, né? Onde as coisas eram feitas sempre de uma forma não conforme, né? Mas conforme as leis e as regras tabus, e quem caía fora dessas regras tinha sua punição. Eu fico pensando quantos casais se estabeleceram e casaram sem experimentar o vínculo sexual antes do casamento. E hoje tem algumas religiões, algumas igrejas evangélicas, inclusive, que pregam a questão da virgindade como sine qua non, né? O casamento precisando ser dentro de um mito virgem. E eu fico pensando assim, bom, se o vínculo amoroso se estabelece em cima de um tripé afetivo, intelectual e sexual, esses casais que pregam o mito da virgindade e a sexualidade é vista de uma maneira apenas de procriação, sem remeter necessariamente a outras questões sexuais, como é que se estabelece esse vínculo? Que tipo de tripé eu tenho quando, em vez de 3 pés, eu tenho só 2? E aí entra a questão que eu queria fazer para ti também a respeito da conexão emocional, tem a ver com o interesse e a responsividade da mulher? Não, sem dúvida. Até a gente pode, para os ouvintes que estão nos ouvindo, a gente pode propor como se fosse 3 pontos de que dentro de uma conjugalidade, o que pode ser feito para destravar a questão sexual da mulher. Ah, ótimo. Então, sim, dentro de uma intimidade de um casal, os dois precisam também estar ligados de uma forma afetiva, emocional, corporal, para que a gente tenha uma questão sexual acontecendo. Essa questão, assim, do sexo depois do casamento é uma questão complicada, porque se a gente vê a questão sexual só como reprodutiva, a gente tira também a parte do prazer. E o prazer ele não é muito falado ainda na nossa sociedade, a busca do prazer dentro da sexualidade. Então a gente também pode me lembra depois, da questão do sexo, como a gente tem para o homem a questão do desempenho, a busca hoje da mulher nessa revolução sexual da questão do orgasmo a qualquer custo. Então a gente passou pelo século XX até a década de 50, na questão da época vitoriana, das mulheres sendo vistas de uma forma reprimida. Na década de 60, a gente passou pelas revoluções sexuais. Feminismo, revolução, feminismo. Depois veio a questão da pílula anticoncepcional, que foi uma outra revolução feminina. Então, o sexo ele pode ser feito sem o risco de engravidar. Então, a gente tem uma outra onda na revolução sexual. E hoje, a gente está começando a viver quase outra onda, que é a liberdade sexual. Uma hiperliberdade sexual, que isso também tem um custo, tanto para o homem como para a mulher. Mas voltando na questão da conjugalidade, que também é uma coisa que a gente gosta de falar bastante, nós como terapeuta de casal. Então, para o nosso ouvinte, dando alguns pontos, algumas dicas do que o casal, o que o homem ele pode fazer para conseguir destravar essa mulher que está carregada por todos esses preceitos. Né? O primeiro ponto também é a conexão emocional. Então, um casal que mais ou menos está conectado emocionalmente e mostra interesse um pelo outro nas suas questões, nas suas necessidades afetivas e emocionais, isso também ajuda a aumentar a questão do desejo. Por que isso acontece? A gente entende que tem uma pesquisadora chamada Rosemary Basson. Isso é uma pesquisa bem recente dela. Ela começou a estudar isso mais ou menos depois em 2000, 2005. E ela fez um ciclo diferente da mulher e do homem. Quem assistiu ao nosso programa da sexualidade masculina, lembra que a gente passa por 3 fases. Então, a questão da fase do desejo, né, que é a questão do apetite sexual.
Então, o ato sexual só começa quando tem a questão do apetite, a questão do desejo. A gente passa pela excitação, no homem a questão da ereção, e a gente passa, por último, a fase da resolução, que é a fase do orgasmo, onde o ato sexual termina. Interessante que a Basson ela começou a estudar as mulheres e começou a ver que as mulheres têm um desejo espontâneo e um desejo responsivo. O desejo espontâneo é aquele desejo que nasce de uma forma espontânea. O desejo é um processo inconsciente, ele simplesmente aparece. Né? Bem, como dizia na mitologia, Afrodite se apossa da pessoa, né? E aí Afrodite traz o desejo no ser. O desejo nasce. Como naquele fogo. Uhum. E ela começou a fazer uma pesquisa bem interessante com vários casais que estavam juntos há muito tempo, há mais de 20, 30 anos. E ela começou a perceber, isso é uma teoria, de que o desejo espontâneo da mulher começa a diminuir. E ela fica mais ou menos dependente de um outro desejo, que é o desejo responsivo. Então, quando o homem tem iniciativa, quando o homem está conectado emocionalmente, quando ela tem ganhos afetivos de intimidade, e aí ela tem esse desejo que começa a vir, não de uma forma espontânea, e sim como uma resposta ao relacionamento, ou a resposta frente às investidas do companheiro ou companheira. Quer dizer, então, que se pode pensar que um casal em conflitos, né? Numa conflitiva, seja ela econômica, com um filho, com uma perda, afeta diretamente a questão sexual, principalmente no quesito mulher, nessa questão da responsividade de um casamento de 30 anos, onde a mulher faz uso ou se acopla desse desejo que acontece não tão espontaneamente, mas responsivo, e isso pode afetar muito a sexualidade do casal. Você pode pensar que pode afetar mais a mulher do que o homem? Quando tu fala dessa questão, dessa pesquisa que ela faz? A Basson, ela estudou bastante as mulheres, mas hoje eu, como sexólogo, eu coloco esse ciclo Basson também para os homens. Ah, ok. Né? O homem também, ele tem perdas, né? Como a gente falou no programa sobre a sexualidade masculina, perdas de ereção, perdas de desejo, de orgasmo também por questões emocionais. Uhum. Então, quando a mulher está num relacionamento onde elas têm a rejeição, o abandono, o desamparo, ela também, por consequência, também passa a ter menos desejo, menos desejo responsivo. E aí entra a díade do casal. Porque ao mesmo tempo que a mulher começa a recuar, até pelas suas questões emocionais, porque que eu vou transar com meu marido se meu marido também não me dá afetivamente o que eu preciso? Uhum. Então ela começa a ter uma desconexão emocional e uma desconexão física. Tu acha que a mulher busca no sexo, através do sexo, mais essa conexão emocional do que o homem? Sim, a gente pode dizer isso. Pelo menos a Basson fala bastante dessa ideia. De que a mulher ela busca dentro do sexo uma intimidade emocional maior que o homem. Isso, claro, também não é uma questão biológica, mas sim uma questão também cultural. Pois é, eu estava pensando nisso, né? Porque o homem, desde muito cedo, há muitas décadas atrás, tinha inclusive os ritos de iniciação que tem até hoje, né, nas culturas tribais, na cultura do homem o menino que começa a ter as primeiras ereções. Então, a gente tem os ritos de passagem do menino virando homem. E é interessante isso, assim, porque é desvinculado um pouco no homem essa questão de sexo e afeto. Então, assim, o menino pode transar, o menino, inclusive, era levado pelos pais nos prostíbulos, né? Nas famosas casas da luz vermelha, né, para terem uma iniciação sexual, e as mulheres eram proibidas de passar na frente. Então, o que se dizia para esse menino de 14, 15, 18, quando estava fazendo uma iniciação sexual? Sexo é permitido, você mostra a sua virilidade, você mostra que você é homem, né? E a mulher não pode fazer o mesmo. Então, o homem, de alguma forma, se permite, às vezes, desvincular o sexo do afeto. E quando que a mulher é dito a ela: quando você casar com seu marido, quando você tiver um namorado, quando você tiver uma relação estável com essa pessoa, você tem permissão para transar. E aí a gente começa a ver que
esse desvínculo de sexo e afeto tem muita coisa cultural e é até certo ponto real, né? Quando a Bassan coloca esse tipo de coisa, né? Sim. Como essa questão entre o amor, a questão emocional e o sexo, a mulher, culturalmente falando, ficou interligado. Uhum. Então, sim, essa questão do interesse, a questão da responsividade, a questão do desejo, a meu ver, assim, ela está muito ligada às necessidades afetivas. Uhum. Uma mulher, a gente está falando da questão da Bassan, se uma mulher ela não está nas necessidades afetivas, emocionais, é muito difícil de ela também ter uma questão do desejo, a questão da entrega para o seu companheiro de uma forma sexual e de uma forma prazerosa. E vice-versa, a gente pode pensar também no sentido assim, de que essa mulher que às vezes diz o seguinte, que droga ele continua me procurando? Que droga eu achava que agora já aos 60 e poucos anos já estaria um pouco mais liberada sexualmente, porque ela também pode, porque ela também vê o sexo às vezes como uma performance de ter que ser cumprida para transar com o companheiro, mesmo não querendo. Então eu posso pensar também que tanto quanto ela busca a conexão emocional através do sexo, ela também, quando não quer sexo, está dizendo eu estou desconectada emocionalmente. Uma forma de dizer eu já não estou mais na tua, eu estou desvinculada emocionalmente de ti, então para que eu tenho que fazer sexo contigo ainda se eu já não tenho mais emoção? Né? E o homem às vezes também, eu acho que com essa cultura que está começando a se reciclar, a ter um olhar diferente, o próprio homem também às vezes através do sexo busca a conexão emocional com a mulher, né? Do tipo, eu tô te procurando não só porque eu quero transar, mas eu quero estar nos teus braços, eu quero te sentir, eu preciso de amor, preciso de afeto. Hoje a gente começa também a perceber um homem também que está conseguindo se mostrar mais vulnerável, mais emotivo, e aí são homens que conseguem também se conectar também na sexualidade de uma forma mais emocional. É interessante, sim, essa frase que tu fala, né, Janete, anteriormente, porque a gente ouve bastante nos nossos consultórios, na terapia de casal, quando a mulher diz, o homem só me procura para transar, o homem só me procura para fazer sexo. Então ela fica nessa ideia, né, de que ela só é procurada não de uma forma emocional, e sim através de uma necessidade até biológica, como elas dizem, né? Tem que dar para ele porque faz 20 dias que eu não dou e biologicamente está nervoso por falta de sexo. Como a gente escuta essas questões do senso comum, do senso ordinário, do dia a dia, né? E como a gente precisa começar a olhar as coisas de forma diferente, né? Então, sim, essa forma é diferente. O primeiro ponto, ao meu ver, sim, nessa questão da intimidade, da conjugalidade, de relacionamentos longos, sim, precisa ter a conexão emocional, porque quando a gente tem uma conexão emocional, como eu gosto de falar, a gente tem uma permissividade, uma permissão de ser vulnerável frente aos outros, um ao outro. E aí que tá, não existe nada mais vulnerável do que o ato sexual, porque tu tá desnudo, literalmente falando, mas emocionalmente frente ao outro. Então, o ato sexual, ele é um risco emocional, porque tu não sabe se tu vai ser rejeitado, se vai ser bom, se vai acontecer. Então, o ato sexual é um ato de entrega vulnerável. Se tu não tem conexão emocional, tu não tem como também se sentir vulnerável frente ao outro. E aí a gente entra num outro ponto bem importante, que é a questão dessa conexão emocional, melhorar também a questão do diálogo sexual do casal. Um casal que tem uma conexão emocional e pode se sentir vulnerável frente ao outro, ele tem mais facilidade, ao meu ver, de entrar em questões de diálogos sexuais delicados um com o outro. Uhum. Em fantasias de cada um, de satisfação, até mesmo na performance do ato sexual em si, as questões da posição sexual na cama, que às vezes as pessoas dizem assim, eu transo com meu marido há tantos anos, mas nunca foi a posição que eu quis transar com ele, ele só transa daquele jeito, tem que ser do jeito dele, tem que ser do meu. E o casal é mudo, ele não se escuta, ele silencia frente a isso. E aí tu vê às vezes até a queixa da mulher dizendo assim, eu me senti até abusada nessa última relação, porque tudo que ele queria não era o que eu queria, não era o que eu estava pronta para fazer, né? Então, é muito complexo isso tudo, né, Felipe? Muito, né? Nós que somos sexólogos, a gente chega num ponto da terapia de casal, quando o casal está numa conexão emocional, quando os seus ciclos afetivos estão mais tranquilos, em que existe uma técnica chamada compartilhação de fantasias.
e que o casal consegue perceber suas próprias fantasias e compartilhar com o outro. E isso requer uma vulnerabilidade e um risco muito grande. Porque às vezes eu vou falar de fantasias que a minha companheira não sabe que eu tenho. Às vezes a gente pega casais que estão juntos há 20, 30 anos e uma mulher de 50 anos poder falar para o marido, olha, eu tenho tal fantasia, eu gostaria de tentar fazer tal coisa, eu gostaria de fazer tal posições, eu gostaria que a gente pudesse fazer tal roleplay sobre isso. E isso, se não está na minha conexão emocional, é muito difícil de acontecer. Sim, porque entra os preceitos sociais e culturais de cada um no meio de uma transa. Então, tu tem o marido, a esposa e um terceiro que é o julgador. Como é que tu tá me dizendo isso? Como é que tu tem essa fantasia? Julgando, inclusive, a fantasia do outro e julgando o que o outro tá querendo, tá sentindo, tá propondo, que é muito complicado. Né? Aí nós iríamos entrar até, talvez, um outro programa que a gente pode fazer, que eu acho que é bem pertinente, juntando agora o programa da sexualidade masculina que tu fizeste conosco, mais o feminino, entrar num programa que eu quero muito fazer a respeito do que é poliamor, relações abertas, das coisas que estão acontecendo, inclusive com casais casados há mais de 30 anos. As propostas de um poliamor, o que é um poliamor e qual é a diferença de uma relação aberta. E o quanto eu estou maduro e suficientemente conectado com o outro para fazer algumas propostas que envolvem um terceiro na história. Envolve, às vezes, um outro casal, hoje está muito comum, inclusive, né, as questões do swing, que a gente ouve falar muito. Então, assim, está abrindo casas de swing a cada esquina em grandes cidades, né? E qual é essa necessidade? Então, me faz pensar um pouco da época do Calígula, da Roma antiga, dos bacanais, das coisas que se faziam, né? E que hoje se dá outros nomes, se dá swing, se dá outros nomes. E que isso também tem a ver com essa questão da sexualidade, né? Se eu não sei lidar nem com a minha sexualidade, com a sexualidade do meu parceiro, eu vou lidar com a sexualidade de um terceiro que está entrando na minha relação, que está propondo coisas que eu ainda não fiz nem com o meu parceiro, eu vou fazer com outro. Isso é muito complexo e tem casais que se arriscam entrando em questões que eles não estão preparados, contaminando e colocando em risco a própria sexualidade, que talvez não fosse tão maravilhosa como eles gostariam que fossem, e deixando entrar pessoas nessa terceira. Eu acho que isso é uma questão bem interessante. Mas eu quero te fazer uma questão, tu como sexólogo, terapeuta de casal, trabalhando há tantos anos nessa área, sendo tão competente nisso que tu fazes, como é que está a procura das mulheres pela sexualidade? Elas procuram um sexólogo? Tu é do gênero masculino? Tu é sexólogo? Como é que está essa busca no consultório? Homens buscam mais do que mulheres? As mulheres já estão se apropriando mais da sua sexualidade buscando? Há muitos casais com disfunções sexuais buscando terapia. Como é que está isso? Até fico de alguma forma feliz de responder isso, porque sim, tem mais procura. Então hoje a própria psicologia, a sexologia, ela é vista de uma forma mais acessível. Então a gente tem mais informações, então as pessoas elas possam, né, ouvir o nosso podcast, ela pode ver vídeos no YouTube, né? Então ela tem muito mais acesso à informação, né, do que ela pode ter essa permissão de fazer. E quando ela consegue perceber, mas eu quero ter um sexo prazeroso, eu quero ter um sexo satisfatório com meu companheiro e não estou conseguindo. E ela percebe de que tem recursos para poder lidar com isso. E aí ela consegue vir atrás. Então, sim, a gente tem uma procura muito maior nesses últimos anos do que, por exemplo, na década de 2000, mais ou menos. A procura vem subindo. Mas vamos deixar claro, né, doutor Felipe, uma coisa importante que tu fala, que eu acho importante a gente deixar... clarificar e elucidar isso, né? Eu fiz uma pergunta em relação à psicoterapia e eu vejo a importância das redes sociais, né? De todas as redes sociais possíveis que estão acessíveis ao nosso conhecimento. Informação é uma coisa, tratamento é outra. Eu acho que é bem importante isso, né? Porque o que eu vejo também muito... eu assisti um podcast, eu me informei no YouTube com algumas informações e eu já entendi como tem que fazer, eu já sei, eu já peguei algumas dicas de alguém na internet que me falou como é que eu deveria transar melhor com meu marido, que eu deveria fazer tal posição, que eu deveria não sei o quê.
E eu acho que a gente precisa olhar isso, de que isso é muito raso, né? A informação de um podcast, como nós estamos fazendo, e fazendo algumas colocações interessantíssimas, mas assim, em 30, 40 minutos, são informações que o nosso objetivo, principalmente aqui na TRIA, é fazer com que a pessoa possa olhar, refletir e ter os primeiros níveis de consciência através da informação. Mas um tratamento, um olhar mais efetivo sobre a sua disfunção sexual, sobre os seus medos, sobre as coisas que envolvem a sexualidade, precisa ser feito com psicólogo, precisa ser feito com psicoterapeuta. Um conhecimento profundo da anatomia, da fisiologia, da psique, que é algo muito complexo. Então, acho que isso que tu está colocando para nós valida através do que tu está trazendo pela ciência, pela sexologia, né? Da necessidade que nós temos de buscarmos exatamente o especialista que entenda disso tudo e que possa orientar de uma maneira muito ética, muito responsável, muito científica, né? Eu sempre falo muito aqui na TRIA que tudo que se faz está embasado e tudo que é dito é embasado pela ciência. Eu sou muito pela ciência. E psicologia é uma ciência, sexologia é uma ciência. Então isso que tu está trazendo é importante e dizer dito, né, aos nossos ouvintes, também as pessoas que estão nos assistindo, que se precisarem de ajuda e precisarem olhar isso de perto, que busquem um profissional da área da psicoterapia, um psicólogo e um sexólogo, quando se trata de disfunções sexuais e querer olhar para a sua sexualidade. Tu vê isso também assim, dessa maneira? Com certeza. Sim, sim. É porque a gente não tem receitas prontas também. A questão da sexualidade, em muitos casos, ela é como se fosse uma nova autodescoberta sobre o que significa o prazer, a questão corporal. Né? Às vezes a gente recebe casos de pessoas que nunca tiveram informações, não conhecem o seu próprio corpo e a gente precisa como se fosse começar do zero. Né? E para começar do zero a gente precisa ter técnicas específicas para isso, a gente tem que ter conhecimento para isso, a gente tem que ter uma postura não julgadora sobre isso. Então não tem como a gente ter receitas prontas ou às vezes informações de 10 minutos, faça isso, isso, isso. O que era muito forte, mais ou menos, agora eu estava te ouvindo e fiquei lembrando, muito forte nas revistas femininas, né, na década de 2000, 90, né, tinha as famosas revistas, né, como agradar seu marido, como fazer as posições que ele gosta, né. Então, não existem receitas prontas, existe uma questão do autoconhecimento que é fundamental para essa primeira etapa da sexologia. Conhecer o seu corpo, conhecer principalmente as suas fantasias, conhecer as coisas que se gosta em si, para depois poder também se entregar para o outro. Eu acho que isso é fundamental, né, para que as coisas realmente andem, né, dentro de uma proposta de ampliação de consciência que a gente precisa ter, sobretudo, né, sobre o nosso corpo, sobre como lidamos com a nossa sexualidade, né? Que sexualidade é muito mais do que uma relação sexual. Sexualidade é o corpo inteiro, a forma de sentir, a forma de pensar, é muito amplo esse assunto. E acho que a gente tem, assim, uma tarefa grande, né? Como psicólogos que nós somos, terapeutas de casal, né? Você como sexólogo também trabalhando com todas essas questões do consultório diariamente, assim, da gente poder trazer isso para o nosso ouvinte, né? Para ele poder refletir sobre si, sobre o seu companheiro, sobre a sua conjugalidade, sobre a sua vida sexual, porque se fala sim sobre vida sexual, né? Se discute sim sobre sexo em casa, inclusive com crianças, no sentido de trazer para a criança uma informação sobre o que é sexualidade, porque hoje a gente está tendo muitos meios de comunicação diferentes, muitos meios comunicacionais cibernéticos que estão deturpando, que estão trazendo conceitos deturpados a respeito disso tudo, né? Então, a gente precisa olhar isso de perto. E eu te convido a gente poder fazer um programa, né? Com a sugestão de trabalhar essas relações, de relacionamentos abertos, poliamor, está vindo muito para um consultório, né? E sexualidade também no âmbito homoafetivo, heteroafetivo, a gente poder olhar isso de perto e poder ajudar os nossos ouvintes, né? Então, se tiver alguma consideração final, acho que é bem importante. Sim, só para a gente não ficar devendo pro ouvinte, né? A gente estava conversando antes de 3 pontos, né? Que podem destravar o desejo feminino. Esse assunto é tão amplo que a gente vai abrindo. Vai abrindo. Outros pontos a gente vai devendo algumas coisas pro ouvinte.
A gente falou tanto da conexão emocional, que é um ponto que a gente bate como terapeuta de casal, a questão da troca emotiva, porque isso cria a intimidade. Agora tem um outro ponto também que a gente precisa falar, que é a questão do relaxamento. Ninguém consegue chegar numa questão de orgasmo, de prazer, de satisfação tenso. Bem importante isso. Então essa ideia do relaxamento ela é fundamental na questão do ato sexual, na questão da entrega. E aí a gente pensa a questão feminina de uma mulher cheia de tarefas. Então uma mulher que cuida da casa, vai para o trabalho, cuida dos filhos quando chega, né, faz a janta e ainda precisa estar pronta para a questão do ato sexual lá por 10, 11 horas da noite. Então chegar na cama de uma forma exausta, a mulher é muito difícil de ter um sexo satisfatório. E aí a gente entra nos pontos, os tempos de relaxamento. E aqui é interessante que o homem também pode ajudar. Então o homem, quando ele consegue ter algumas tarefas para ele e deixar a mulher relaxada, ter um tempo, por exemplo, propor para a mulher, olha só, essa noite eu vou cuidar dos filhos, eu vou fazer a janta enquanto tu toma um banho relaxante. Então vai, toma um banho, 20, 30 minutos, relaxa, descansa. Esse tempo de relaxamento, de desligar, ele é fundamental também para que esse casal, quando chegar às 10 horas da noite junto para a cama, possa ter um ato sexual satisfatório. Ninguém consegue transar exausto. Então acho que esse é um outro ponto que a gente pode deixar também para o nosso ouvinte. A questão de uma conexão emocional, um tempo de qualidade, um tempo de relaxamento para essa mulher. E aqui também a gente pode deixar uma dica de o casal, quando consegue estar juntos em casa, desligar um pouco das telas e poder curtir um pouco mais o contato junto. E um último ponto é a questão do flertar e elogiar. O quanto é importante para essa mulher ela se sentir vista, desejada, elogiada pelo seu companheiro. Às vezes em relacionamentos muito longos, a gente tem homens que começam a perder essa energia de sedução. E esses homens, eles perdem a energia de sedução, às vezes não porque eles não desejam a mulher ou porque não acham atraente. Às vezes, por causa de todos esses pontos que a gente conversou hoje, são mulheres também, pelas razões delas, também acabam se afastando do ato sexual e esses homens também vão se sentindo rejeitados. E eles vão perdendo essa energia sexual também por estarem se sentindo com esse sentimento de rejeição. Então, demonstrar interesse, seduzir, elogiar, se torna um risco para esse homem. Por que eu vou elogiar a minha companheira se eu já fui rejeitado tantas vezes dentro dessa relação? E aí o relacionamento ela vai se quebrando. Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes no meu consultório, e quando a mulher consegue dizer, consegue ouvir do companheiro, você é suficiente. Essa é uma frase extremamente curativa, às vezes, para algumas mulheres. Quando a mulher consegue dizer, tu é suficiente para mim, tu é suficiente para nossa casa, tu é suficiente para os nossos filhos. Uma mulher se sentir suficiente, às vezes, pode ser extremamente curativo pelas pressões sociais e pela sobrecarga de coisas que ela tem. Porque às vezes a mulher está o tempo todo se cobrando, né? Eu preciso ser mais, eu preciso fazer mais, e ouvir isso do seu marido pode ser extremamente... Adorei, Felipe, essa questão do flertar e elogiar, né? Muito interessante que tu traz essas 3 questões da conexão, do tempo relaxante e do flertar e elogiar como 3 quesitos básicos para poder impulsionar e poder trazer qualidade de relacionamento sexual para esse casal. Acho muito interessante. E é tão simples, né? Dizer um bom dia, dar um beijo gostoso e dizer, descansa enquanto eu faço a janta, né? Tu descansa enquanto eu lavo a louça. Elogiar, um elogio, né? Às vezes tem aquelas piadinhas que diz, eu troquei a cor do cabelo e o marido nem sequer observou que troquei a cor do cabelo. Eu tinha cabelo longo, cortei o cabelo curto e ele nem percebeu que o cabelo ficou curto. Então, assim, importante isso que tu traz. E vamos pensar sobre isso. Eu acho que isso é assim um ponto nevrálgico, né? Que também daria um outro programa, né, Felipe, a respeito dessa questão. Mas quero te agradecer muito a tua vinda e eu espero muito assim que a gente possa retomar esse assunto, né? E poder trabalhar outros pontos, porque o tempo é curto para tantos assuntos e tanto conhecimento que tu nos traz. Quero te agradecer muito, agradecer aos nossos ouvintes e que ficam conosco.
que traremos sempre bons assuntos, sempre premiando e olhando com muito carinho a saúde mental de todos nós. Obrigada, a Tri agradece e até o próximo programa. Obrigada.